nós vamos poder começar a olhar para os dados fornecidos pelo problema lá na leitura fundamental. Um primeiro set de dados são os dados físicos, ou que a gente chama consumo de recurso físico, ou seja, mão de obra direta medida em horas, açúcar medido em toneladas, chocolate puro em quilogramas, leite em litros e unidades vendidas. Ou seja, para que a gente pudesse ter 4.000 unidades vendidas, nós consumimos 3.500 litros de leite, 4.500 quilos de chocolate puro. Aqui, vamos colocar, são 1.500 quilogramas de açúcar. Não são 2 toneladas aqui, porque existe um probleminha de grafia aqui. Nós consumimos para essas 4.000 unidades produzidas para o chocolate ao leite, a gente consumiu 120 horas. A mesma coisa para o chocolate cacau, tem os seus dados de consumo físico. O total final dos nossos dados aqui de mão de obra direta, nós tivemos 220 horas, 2 toneladas de açúcar, 11.500 quilos de chocolate, 5.000 litros de leite para produzir 6.000 unidades. Custos de material direto por unidade. Então o custo por hora de mão de obra direta é de R$30. O açúcar por tonelada, R$650, chocolate puro por quilo de R$8, leite por litro de R$3,50. Os gastos indiretos, eles estão aqui, salários supervisores, depreciação e materiais indiretos. Lembrando do nosso diagraminha aqui, os nossos indiretos. Custos por departamento, ou os nossos centros de custos, onde nós acumulamos esses custos para posterior tratamento. As despesas do mês. Feito essa primeira leitura, nós vamos precisar começar a fazer cálculos. E vamos calcular, nada melhor que com Excel. Eu vou começar a traduzir o que nós estamos conversando aqui na nossa planilhinha. Essa planilha, ela começa a transcrição exata do que são os dados do problema. Então, das unidades, da mão de obra, do açúcar, do chocolate e do leite, eu coloco aqui o que fisicamente eu estou consumindo para o chocolate ao leite. E a mesma transcrição eu faço para o cacau, sendo que aqui está a soma de cada um desses itens. Para que nós estamos reproduzindo a primeira tabelinha? Para que a gente pudesse ter mais uma ideia sobre o que é a parte unitária, uma quantidade para a gente começar a dar uma entendida um pouquinho melhor sobre os dados do problema. A mesma coisa acontece para o cacau. Cada uma unidade dessas 6.000 unidades, eu pego, divido 220 por 6.000 e assim por diante. Eu vou sempre dividindo pela quantidade de unidades feitas. Feito isso, é interessante a gente analisar e fazer algumas comparações. Uma das comparações que a gente pode fazer é quanto que o leite consome e quanto que o cacau consome. Na mão de obra direta, eu tenho 120 horas de um total de 220 horas. Ou seja, o quanto que esse 120 representa? Ele está dizendo que representa 55% do meu total. Eu faço a mesma coisa para o cacau, das 100 horas. O quanto que me representa das 220 horas disponíveis? Representa 45%. Mas isso é para que a gente tenha o consumo total com relação aos totais de ao leite e de cacau. Mas se eu fosse para produzir quem que está consumindo mais? Então eu vou fazer o cálculo unitário. Vou dividir pela soma 0,3 mais 0,5. Que isso vai me dar 38%, enquanto que o consumo do produto cacau, 63%. Dá uma olhada o que isso significa. Existe uma distorção aqui causada por uma questão de quantidade. Nós produzimos muito mais quantidade de ao leite do que de cacau, fisicamente. Mas, unitariamente, se eu fosse produzir um só, ele me representa, cada um me representa ou somente 38% e 63%. Ou seja, o ao leite ele consome muito menos recurso de mão de obra do que o chocolate cacau. Eu faço isso para todo mundo que está aqui embaixo. Ou seja, só para a gente economizar um pouquinho de tempo, o mesmo raciocínio é feito para todos eles aqui embaixo. Então olha só, a gente fez somente uma primeira análise do que está acontecendo fisicamente. Eu estou chegando à conclusão que a proporção
Em quase todos aparece chocolate ao leite consumindo mais, menos chocolate puro. Todas as situações ele está consumindo mais do que o cacau. Mas unitariamente eu estou vendo que ele não é isso, não é verdade. Isso é verdade somente para o açúcar. Ótimo. Para que a gente fez essa primeira análise? Para a gente começar a entender quem está consumindo o que.